Bem-vinda ao primeiro vídeo do canal. Esse canal tem o objetivo de te fundamentar na fé. Não é te apresentar um Jesus, mas te dar ferramentas para caminhar com ele. Caminhar na alegria, na bonança, dando ferramentas para você entender e compreender que na caminhada cristã você não caminha sozinha, você caminha com Jesus. Olá, mulher de Deus. Hoje eu quero falar com você com uma palavra pontual. Há algum tempo a gente já está falando a respeito de caminhar com Jesus, sobre propósito, devocional, e o Senhor tem nos levado a um novo tempo de maturidade espiritual, sobre o que é caminhar com Cristo. Caminhar com Jesus é permanência, é insistência. Se imagine numa corrida. Nessa corrida você tem um alvo, e esse alvo é Cristo. Só que dentro dessa corrida, você não caminha longe, ele caminha perto. E a palavra diz mais, a palavra vai assim, se livra de todo tipo de embaraço, ou seja, dentro dessa caminhada com Jesus vai ter muitas coisas que vai embaraçar a tua visão, embaraçar os teus pés, para que você seja impedida de alcançar o teu objetivo. Então, o devocional e o objetivo dessa caminhada com Jesus é realmente te ensinar isso, te ensinar a permanecer, te ensinar a caminhar e te ensinar a sentir a presença. Eu quero falar com você hoje sobre Lucas 24. Olha só. Lucas 24 conta a história de dois jovens que estavam em Jerusalém, viram a crucificação, presenciaram a ressurreição, eles participaram de todo o martírio de Cristo. Se imagine nesse lugar. Se imagine nesse lugar onde Jesus é crucificado, aonde Pedro nega, onde eles são presos, perseguidos, os discípulos se espalham, aquela tensão, aquele medo. Mas olha só o que antecede. O que antecede é uma caminhada de milagre. O que antecede a tudo isso é uma caminhada da presença do próprio Deus junto com os discípulos. Multiplicação, milagres, cura. E a multidão viu tudo isso, mas a multidão também presenciou o maior martírio da história. E o que ficou na mente desses jovens? O que ficou na mente deles? Eles ficaram com aquela última lembrança de Jesus sendo crucificado e morto. E aí eles falam assim, não, acabou tudo para nós. Vamos sair desse lugar, vamos nos retirar. Só que antes de tudo isso, Jesus tinha dado uma palavra, ele falou assim, ei, fique em Jerusalém, até que do alto receba poder. Olha só, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesse dia? Olha só, antes de qualquer manifestação, a presença de Deus ela vem junto com a caminhada, ainda que você não veja, ainda que o teu coração esteja entristecido, ainda que você não perceba, e aí que entra o ponto-chave de caminhando com Jesus. Esse texto foi escolhido pontualmente para trazer à luz a todas as mulheres que estão na caminhada e não conseguem perceber que ele está perto. Estão caminhando com Jesus, mas não conseguem senti-lo perto. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Cristo se aproximou deles e começou a caminhar. Isso aqui ele é poderoso. Jesus, ele não se revela primeiro, ele caminha primeiro. Ele não começa explicando, ele começa permanecendo. E a caminhada com Jesus não começa com respostas rápidas, ela começa com fidelidade. É aí que eu gostaria que você começasse a perceber a dinâmica dessa cena. Eles estavam entristecidos e veja só, quando o teu coração se encontra em um momento triste da vida, a tendência de todo mundo é ou você se fechar ou você fugir. Eles ficaram com aquela última imagem gravada de Cristo crucificado, esqueceram de todas as promessas.
Às vezes você também está com uma única visão na cabeça. A visão de algo que está morrendo, a visão de algo e acaba se esquecendo das promessas que foram feitas. Talvez a tendência, como esses jovens, como esses rapazes, é de fugir para outro lugar. A história conta que eles estavam de 10 a 11 quilômetros de distância da promessa, de distância de Jerusalém. Sabe o que isso significa? Que toda vez que você se movimenta fora do propósito, não é a respeito de quilometragem, mas é a respeito de quão longe você fica de alcançar a promessa, quão longe de alcançar algo. Quando você se esquece daquilo que Deus falou com você, é automático a tua memória tenta, não, isso aqui já passou, isso aqui não acontece. Quantas promessas muitas vezes está dentro do teu coração, você fala assim, não, deixa isso aqui para lá, que você começa a caminhar distante do propósito. Você começa a caminhar esses quilômetros longe daquilo que Deus, daquilo que o próprio Cristo já falou no teu coração. Vamos recapitular? Viu milagre, viu promessa, sentiu o coração queimando. Talvez você seja como eles, tá no fogo da paixão do Espírito, vai na igreja, ora, sente a presença, tá animada com tudo que Deus está fazendo, até que acontece algo. E aí a tua esperança começa a ruir. E a coisa que você faz ou se isola, não, isso não é para mim. Para proteger o teu coração, ou você caminha longe de Jerusalém. Mas algo incrível nessa história é que o próprio Cristo começa a caminhar com eles. Você já parou para pensar por que eles não reconheceram a Jesus? Por que eles não viram Jesus ali? Eu vou te falar o porquê que eles não reconheceram. Porque a última visão que eles tiveram de Cristo era de Cristo crucificado. Agora Jesus ele está ressurreto. Agora Jesus ele venceu a morte. Agora Jesus aparece para eles não mais como aquele Cristo que estava morto, mas como o Deus, o próprio Deus encarnado que venceu a morte e ressuscitou. A palavra conta que Jesus se aproxima deles e fala bem assim, o que está pegando com vocês? Qual que é o assunto? Qual que é a bola da vez? Você já imaginou? Não, você tem que entrar na história. Você caminhando, você ali diante de um processo que você está vivendo, se imagine dentro do teu processo. Qual é a situação que te tirou de Jerusalém? Qual é a situação que te tirou do caminho e te começou a te levar para Emaús? Mas independente do que tenha acontecido, você precisa crer que caminhar com Jesus é sentir Ele caminhando ao teu lado. E aí tem algo interessante que Jesus começa a perguntar para eles, o que está rolando? E eles respondem rápido, eles falam assim, não, tá que você é o único viajante que não entendeu. Onde você estava? Cara, aonde você estava que você não viu? Você não assistiu o jornal? Você não entendeu o que está acontecendo? O babado não chegou até você? Ei, o Jesus, o dito Messias, aquele que fez sinais e maravilhas, morreu, crucificaram ele, foi horrível. Os discípulos, cada um se dispersou para um lado. Isso eu tô arrasado, eu tô triste. Jesus pergunta não como quem não sabia da história, ele pergunta para que a dor seja nomeada. Aquilo que não é verbalizado não pode ser curado. Aquilo que você guarda não pode ser restaurado. Às vezes você está dentro dessa caminhada, Jesus está falando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E você poderia, talvez na linguagem dele, falar assim, Jesus, você não conhece a minha história, não. Você não sabe o que eu estou passando no meu casamento, na minha vida, nas minhas finanças. Como quem não conhece Jesus, fala assim, eu sei que tá, mas fala para mim, nomeia a tua dor. Nomeia, porque eu sou aquele que está contigo, que caminha ao teu lado. Querida, ainda que você não veja Jesus nesse teu caminho de Emaús, Ele que está ao teu lado. Uma das máximas do evangelho que precisa ser desmistificada é que o evangelho não é um evangelho de facilidades. A palavra diz assim, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares. Está falando, não é que isso não vai acontecer. Quando acontecer, você não vai se afogar e você não vai se queimar. Outra coisa interessante que a própria palavra de Jesus diz bem assim, que o homem prudente, ele é aquele que conhece as palavras e pratica. Esse homem que conhece as palavras e pratica, ele é um construtor. Como um construtor, ele constrói a casa dele na rocha. Vem o vento forte, vem a tempestade e essa casa não cai. Já o homem insensato é aquele que escuta e não pratica e constrói a tua casa na areia. Vem o vento e derruba. Jesus está ensinando uma máxima que é a respeito não só de uma construção, mas ele está falando, vai vir vento. E quando vir vento, e o vento não é para te destruir, o vento é apenas para revelar a motivação do seu coração, a tua casa precisa estar fincada na rocha. A tua casa precisa ter um fundamento sólido.
Quando Jesus fala da casa na rocha, quando ele diz sobre a casa na rocha, não está falando de uma pedra em si, está falando assim, eu sou a pedra, eu sou a rocha, eu sou a pedra angular. Construa todo o fundamento da tua história em mim. Construa todo o fundamento da tua vida na minha palavra e pratique. Então, todo aquele que escuta, toda mulher que escuta, toda mulher que pratica, é uma mulher, é uma construtora e construiu essa casa na rocha. O vento, ele vem e ele virá para revelar apenas a estrutura da tua casa. Aqueles rapazes no caminho de Emaús não estavam entendendo que aquele vento era um vento proposital. Era aquele vento para mostrar a motivação do coração. É aquele vento que vem para revelar as entranhas, para revelar qual fundamento você tem. O fundamento deles estava baseado não numa fé sólida, mas eles estavam envolvidos na emoção. Eles não creram na promessa que disse, ei, fique até Jerusalém, não sai dali não, não sai daquele lugar, não sai, porque as minhas palavras são ricas e verdadeiras. Ei, querida, essa palavra é para você. O Senhor está falando para assim, ei, não sai desse lugar só porque a porta fechou. Não sai do teu casamento só porque ele está difícil. Não sai desse lugar até que do alto receba poder. Jesus está falando, eu vou te ferramentar. Eu quero ferramentar a tua fé. Eu quero ferramentar você para você não sair de Jerusalém. Eu quero ferramentar o teu coração para que você fique nesse lugar até que do alto lhe saia poder. A tristeza, ela tem um papel muito precioso de nos trazer reflexão, mas ela é muito astuta muitas vezes em nos confundir, em nos fazer com que nos protegemos de algo. Jesus caminhava com eles e naquele diálogo eles começam a conversar. Sabe qual é o ápice? Os rapazes, eles falam bem assim, no terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, olha isso, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura? Os rapazes ali desse caminho de Emaús falaram bem assim, duas mulheres. As mulheres veio até nós e nos deram um susto. Eles estavam dentro daquele contexto e eles contaram para Jesus que ficaram assustados com o posicionamento das mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram nada. Você percebe que você pode ser esses dois tipos de pessoa? Ou você é essa mulher que assusta o luto, ou você é essa mulher que foge para o caminho de Emaús. Mulheres que assustam o luto são mulheres que vê o que aconteceu. Eu tô vendo a destruição, eu tô vendo a morte, eu tô vendo a doença, eu tô vendo, mas eu tô crendo. Eu tô vendo e ela tá anunciando, ei, Jesus ressuscitou. Ei, Jesus ressuscitou. Para aqueles rapazes que estavam naquele caminho de Emaús, eles ficaram perplexos. E olha só, mesmo eles escutando aquilo, mesmo tendo entendimento da proporção daquela notícia, eles falam assim, aquilo me assustou, aquilo foi como um impacto. Ou você se assusta, ou você se movimenta. Ou você se assusta e vai rumo a Jerusalém, ou você se assusta e foge. Quando Jesus está caminhando com eles e eles sentam, a palavra diz que no partir do pão, os olhos foram abertos. Escute uma coisa. Toda caminhada com Jesus haverá um pão e haverá uma mesa. O pão significa a palavra dele e a mesa significa comunhão. Na caminhada com Jesus, talvez você tenha ficado assustada também, mas você pode tanto ser aquela que eu vi o sepulcro vazio e dar a notícia para todos, ser a portadora das boas novas. Enquanto todo mundo está fragilizado com algo, você é aquela que dá as boas novas, você é aquela que assusta a dor, você é aquela que assusta o caos. Você é uma mulher que assusta o medo. Já parou para pensar? Uma mulher que assusta o próprio medo? Ou foge para Emaús, ou permanece em Jerusalém até que do alto lhe desça poder.
Naquele repartir do pão, a palavra diz que os olhos dele se abriram. Toda vez que Jesus sentar à mesa com você, e esse é o propósito do devocional. Escute uma coisa, Jesus não estava com uma multidão, Jesus estava com 2 pessoas. É na tua mesa, é naquele momento onde você se encontra com ele que ele vai partir o pão. Muitas pessoas querem o partir do pão somente na multidão, num culto de domingo, num culto, num momento da congregação, a hora que as luzes estão apagadas. Ei, o partir do pão é individual. A palavra diz lá em Êxodo que o maná caía todos os dias. Todos os dias há um partir do pão, todos os dias há uma mesa individual para você. E é nesse partir do pão que os olhos se abrem. É quando a palavra é exposta, quando a palavra entra de lá dentro do teu coração, aonde tudo fica claro. É nesse encontro do partir do pão, do partir da palavra, como Jesus sentasse com você e falasse assim: agora deixa eu abrir os teus olhos. Não existe olhos abertos sem a palavra de Deus. Existe engano. E o engano ele vem quando o evangelho é relativizado. O engano ele vem quando o pão não é partido, quando o pão é servido de qualquer forma. Jesus senta com eles e parte o pão, ou seja, a palavra destrinchada. Ele é a própria palavra. O pão já foi partido na cruz. O pão já foi ferido na cruz e eles não entenderam. Agora Jesus vai com amor, Jesus vai ali com paixão, Jesus vai com zelo, porque caminhar com Jesus é caminhar com ele mesmo que você não perceba a presença dele. Sabe quando a presença fica nítida? Quando é o partir do pão. Quando você senta, quando a palavra se abre para você e os teus olhos se abrem. A palavra diz que Jesus ele sai daquele lugar, ele sai dali e eles falam assim: meu Deus, por acaso o teu coração não ficou aquecido? Jesus falou assim: eu já cumpri o meu propósito. Ou seja, não existe palavra inútil ou desperdiçada na minha presença. A minha presença com você é que você sinta o caminhar. Eu quero partir o pão com você todos os dias. Eu não vou ficar fazendo sala aqui. Eu não vou jogar palavra inútil. Eu não vim visitar você. Eu vim fazer morada dentro de você. E a palavra diz: nosso coração ficou aquecido. Esse é o objetivo de caminhar com Jesus. Todas as vezes, discípula amada, mulher de Deus, que você caminha com Jesus, a palavra dele vai se aquecer dentro de você. Não existe caminhada com Jesus sem teu coração estar estranhamente aquecido. Não existe você caminhar com Jesus sem sentir algo dentro de você queimar. Algo dentro de você precisa queimar. O partir do pão abre os olhos. O partir do pão abre os olhos. E caminhar com Jesus aquece a alma, aquece o coração. Às vezes você está dentro de uma caminhada e você não está enxergando nada, mas experimente partir o pão. Experimente Jesus sentar à tua mesa e partir o pão da palavra com você. É aqui na palavra onde tem consolo, é na palavra que tem edificação, é na palavra que tem construção, é na palavra que você sente ele caminhando com você todos os dias. Discípula amada, caminhar com Jesus não é um mito, não é um mantra, não é uma palavra-chave. Caminhar com Jesus é um posicionamento diário. Caminhar com Jesus é falar: Senhor, senta comigo. A tua palavra abre os meus olhos, a tua palavra aquece o meu coração, a tua palavra muda algo em mim. Certa feita, um homem perguntou assim: quando eu sei que a prata e o ouro está purificado? E o ourives respondeu da seguinte forma: você só percebe que a prata e o ouro está purificado quando todas as impurezas saem. E eu consigo ver o meu rosto refletido ali naquele metal. Eu consigo ver o meu rosto refletido na prata ou no ouro. Caminhar com Jesus é permitir que ele tire todas as impurezas do teu coração, a ponto que não é o teu rosto que vai ser visto na prata ou no ouro, é o próprio rosto de Cristo. É a própria semelhança. Nós começamos a caminhar os passos dele. Caminhar com Jesus é vestir os calçados dele. Caminhar com Jesus é andar com os passos dele na terra. É vestir, é abraçar, é amar. É você ser o porta-voz do próprio Cristo. Discípula amada, caminhar com Jesus vai te levar a níveis mais profundos de relacionamento com ele. Por isso a palavra diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer porque entendemos que caminhar contigo não é um sentimento. Caminhar com o Senhor não é uma experiência isolada. Caminhar com o Senhor é uma decisão de partir o pão todos os dias. Ainda que tenha mulheres aqui que não sentem o Senhor caminhando com elas, talvez porque elas não aprenderam ainda a partir o pão.
talvez porque elas ainda não aprenderam a sentar e ouvir a tua voz no partir do pão, no partir da tua palavra, que é quando os nossos olhos se abrem. Agora, Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor comece a tocar essa discípula amada, para que ela comece a caminhar num novo movimento, comece a caminhar numa nova perspectiva de fé, comece a caminhar, Senhor Deus amado, não para Emaús, mas que ela volte para Jerusalém, até que do alto ela receba poder para enfrentar, Senhor Deus amado, aquilo que precisa ser enfrentado, receba poder para se movimentar no chamado. Senhor Deus, muitas mulheres estão feridas porque aconteceu algo que fugiu para Emaús, correram para Emaús, enquanto o Senhor está falando, ei, volta que eu estou partindo o pão contigo, volta que eu vou partir o pão e eu vou abrir os teus olhos e o teu coração vai ficar aquecido para mais uma milha, para mais um passo, para mais uma jornada. Que você comece a sentir a presença de Deus, a caminhar nesse movimento profético, de não sair desse lugar até que você seja revestida de poder. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.